Pessoal, agora temos a palestra da Owens Corning. O tema é Rebar, vergalhão em compósito, resistência e durabilidade. A palestra será feita por 2 profissionais, pelo Elton Giger, engenheiro de produtos da Owens Corning, e pelo professor Dr. Marco Carnio, professor da PUC Campinas e coordenador do CT 303 Ibracon ABS sobre materiais não convencionais para estrutura de concreto. Então, quem vai aparecer no primeiro lugar é o Elton, da Owens Corning. Ele vai fazer a abertura, né, a primeira parte. Estamos aguardando que ele já está aqui conosco. Boa tarde, pessoal. Vocês me veem, me ouvem? Sim, agora sim. Perfeito, tá legal. Seja muito bem-vindo, Elton. Muito obrigado. Então, tá bom, você vai fazer aí o início. A hora que você entender para chamar o professor Marcos, fica à vontade. Perfeito. E vocês vão projetar os slides, correto? Sim, já estamos disponibilizando. Boa apresentação. Isso, legal. Vamos lá, muito obrigado. Boa tarde, então, pessoal, mais uma vez. É um grande prazer esse momento da gente compartilhar com vocês um pouquinho da Owens Corning e um pouquinho daquilo que é o vergalhão em compósito, que vem com bastante força no mercado brasileiro, no mercado da América Latina. Já é um produto bastante consolidado em outros países, em outros continentes. Então, eu vou rapidamente passar um pouquinho do que é a Owens Corning, que negócios nós temos para a construção civil, basicamente, e vou falar, e depois vou passar a palavra para o professor Marco Carnio, para que eles nos mostrem, um pouquinho mais em detalhe aquilo que está sendo feito especificamente no Brasil. Bom, a Owens Corning, para quem ainda não está familiarizado, é uma companhia global. Em 2020, nós tivemos 7,1 bilhões de dólares de vendas, temos 19 mil pessoas trabalhando aí ao redor de 33 países. Nós temos basicamente 3 divisões bastante sólidas, né? Então, a divisão de telhas, que é bem utilizada nos Estados Unidos, a divisão de isolamentos e a divisão de compósitos, né? Que é de onde nós fazemos parte. Basicamente, nessa divisão, responde aí por 1/3 do faturamento global da Owens Corning, né? Então, nós inventamos a fibra de vidro em 1938, né? Nós somos líderes globais na fabricação de fibra de vidro, na operação, sempre buscando inovação dos materiais. E hoje, por exemplo, nós temos catalogadas aí mais de 40 mil aplicações em fibra de vidro. Por favor, não me perguntem para eu listar as 40, que eu não vou saber, né? Que as pessoas ao redor do mundo, Owens, sabem bem isso, né? Então, pode passar o slide, por favor. Nós temos aí ao redor do mundo, em torno da divisão composta, né, de 7.200 pessoas. Estamos espalhados aí por 27 países, temos 5 centros de pesquisa, os 2 principais. Um deles se encontra na França, o outro se encontra nos Estados Unidos, são os 2 mais importantes. São aqueles centros de pesquisa que, desde a invenção da fibra em 1938, tem evoluído, tem buscado aí a evolução dos compósitos, né? Da fibra de vidro para a aplicação dos compósitos, tá legal? Pode passar, por favor. Então, essa foto aí mostra o nosso centro de pesquisa em Greenville, né? Onde temos temos listado aí no slide para vocês tudo aquilo que nós temos de suporte global. Porém, localmente também temos o suporte, né? Nós estamos aqui para fazer esse suporte. Temos alguns equipamentos que podem reproduzem perfeitamente alguns processos de produção de compósitos, né? Entre eles enrolamento filamentar, por exemplo, e por aí vai. Temos a capacidade de produzir testes em compósitos conforme normas ASTM, né? Então, estamos aqui, podemos ajudar no desenvolvimento de todas as diferentes áreas em compósito, inclusive na aplicação para a construção civil. Pode passar, por favor. Então, essa planta, né, é a planta que fica em Rio Claro, né? Nós chegamos aqui no Brasil nos anos 70, né? E nos instalamos aqui, estamos instalados desde então,
E temos, além dessa planta, uma outra planta. Nessa planta produz as 4 linhas principais de fibra de vidro para compostos. Dentre elas, eu vou destacar a linha do rovo indireto, chamado tipo 30 pela Owens-Corning, né? Que é aquele que é utilizado para a produção dos vergalhões em composto, tá legal? Pode passar, por favor. Para as aplicações em construção civil, basicamente, nós temos 2 linhas de produto, né? Essa primeira que eu quero mostrar para vocês é aquela que nós chamamos de sem fio, né? É o vidro AR. Só para não gerar... É importante a gente pontuar isso para não gerar confusão, né? O vidro AR é aquele vidro que ele pode ter contato direto com a matriz cimentícia, tá certo? Então, é aquele vidro que vai ter o contato direto e ele suporta as condições de pH de uma matriz cimentícia, né? Então, que vantagens nós temos na utilização do nosso chamado vidro sem fio aí, né? Ele dá flexibilidade de projeto, durabilidade, ele previne muito bem e controla muito bem a propagação de trincas, e a própria eliminação delas, né? E também ele dá estabilidade dimensional para a matriz cimentícia no final das contas. E nesse caso, quem trabalha bastante com isso, que vocês podem contatar, é o meu colega Sinésio Bacan, cujos contatos principais aí estão no canto esquerdo inferior da apresentação, né? O e-mail e respectivo celular, tá ok? Pode passar. Bom, agora nós vamos falar do tema de hoje, né? Que é o vergalhão em compósito. Pode passar. O vergalhão, por sua vez, ele é aplicado já com um vidro protegido, com a fibra protegida pela resina, né? A Owens-Corning, em 2017, ela adquiriu uma subsidiária, tem uma subsidiária hoje nos Estados Unidos. A Owens-Corning produz rebar, que é o vergalhão, é o nome que a Owens-Corning dá ao vergalhão em composto, e ela tem um suporte do início ao final no rebar e suas aplicações, né? Então, tem um time técnico lá estabelecido, nesse caso, especialmente em Greenville, que suporta cálculo estrutural, suporta todos os cálculos por elementos finitos, para poder entender como é que vai ser o comportamento do composto nos diferentes esforços, tá bom? Pode passar, por favor. Bom, aí é só para entender um pouquinho mais do que é o vergalhão em composto, né? O que ele é? Ele é basicamente composto por uma estrutura, por fibras de vidro que dão o aporte, trazem o aporte estrutural mesmo, é quem contribui para as resistências mecânicas mais fortemente, né? No caso, no rebar, nos Estados Unidos, os vergalhões de compósito, o rebar, é produzido com o vidro Advantex, né? Que é a marca registrada da Owens-Corning. E para utilização em rebar, né, pode-se utilizar diferentes matrizes poliméricas, né? Entre elas aí vinil éster, poliéster e epóxi. A escolha da matriz está bastante relacionada com a questão de resistência térmica, né? Uma vez que e também relacionada com a resistência, traz um pouquinho de resistência mecânica também, né? Matrizes epóxi, né? Contribuem mais com a resistência mecânica do que matrizes vinil éster e poliéster, por exemplo. Bom, pode passar, por favor. Bom, então por que está errado aqui, esqueci de separar o porquê. Por que usar os vergalhões em composto, então, gente? Quais são as grandes vantagens daí que nós temos, né? Índice de corrosão é baixíssimo, né? Tanto é que é muito comum se encontrar aplicações em doca seca, né, de vergalhões em composto, né, em docas que estão próximas ao mar, né, em função do ambiente que existe lá. Então, com isso, nós temos mais durabilidade, uma resistência à compressão muito boa, a condutividade térmica e magnética é muito baixa, né? Então, o que é muito bom também, desse ponto de vista, ele é um bom isolante térmico, um excelente isolante térmico, ele é de fácil instalação, ele diminui a necessidade de mão de obra, né? Nós temos relatos lá nos Estados Unidos de construção de pontes aí com até 30%
de redução de necessidade de mão de obra, né? Então, porque no final das contas, né, vocês podem até ver na foto da pessoa movimentando aí um feixe de rebar, aí, ele traz melhoria nas condições de trabalho, né? É mais fácil a movimentação. Pode passar, por favor. Eu vou passar a palavra agora ao professor Marco. Professor Marco, muito obrigado pela sua contribuição para o mercado de compostos aplicado à construção civil. É um prazer tê-lo conosco. Muito boa tarde a todos aí. Eu acho que essa figura que está aparecendo aí não sou eu, acho que agora sou eu, agora estou me vendo aqui. O Edson, você estava aparecendo no meu lugar. Você é mais... A gente não pode competir, não, porque nós estamos de óculos, estamos todo mundo aqui no mesma página, mas acho que agora acertamos. Muito obrigado aí, o Elton, que me convidou para esse assunto. Eu estou aqui como um ser aparentemente estranho nessa tribo aqui, porque eu sou engenheiro civil, a minha área não é na área de compósitos. Opa, peraí, vou falar errado. A minha área é de compósito, sim, só que não é compósito polimérico, é um compósito cimentício, né? Minha área de estruturas de concreto, né? Não precisa mudar ainda, não, deixa eu falando a primeira. É de estrutura de concreto, e nós utilizamos reforço dentro das estruturas de concreto. O que é reforço dentro das estruturas de concreto? Vou corrigir minha fala. Reforço dentro do concreto. A matriz cimentícia, que é o concreto, dentro dela vai reforço. Esse reforço tem a finalidade de ajudar o concreto numa das suas debilidades. A grande debilidade da matriz cimentícia de concreto, né, o material cerâmico, é que ele tem uma baixa capacidade de resistência à tração, mas ele tem uma alta capacidade de resistir à compressão. A gente tira muito proveito da capacidade de resistir à compressão. Só que quando ele é submetido a um esforço de tração, ele deixa a desejar. Por isso a gente diz que a gente coloca reforços dentro do concreto para que ele, aplicado estruturalmente, tenha condições de fazer frente às demandas e solicitações que eles estão submetidos nas estruturas. Então, quando eu coloco uma armadura metálica, eu estou colocando um reforço no concreto. Quando eu estou colocando uma fibra, depois eu vou entregar nesse detalhe de fibra, que é um outro mundo também, para nós é uma coisa, para vocês é outra, mas eu estou fazendo assim, um pouquinho essa bagunça na minha explicação, para a gente focar e depois acertar naquilo que a gente está trabalhando, que é importante que todo mundo saiba. Então, eu colocar reforço dentro do concreto, pode ser uma armadura metálica, pode ser uma armadura não metálica, pode ser uma fibra descontínua, tudo isso vai como reforço dentro dessa matriz de concreto, certo? Eu vou fazer todo um preâmbulo, porque nós estamos no momento no país, do ponto de vista da área de construção civil, e na área especificamente das estruturas de concreto, um momento delicado. Delicado, sim. A gente vive uma montanha-russa, né? O mercado deu uma acelerada, o mercado de aço para a construção civil deu uma acelerada significativa no preço, pressionado por demanda internacional, né? O aço subiu, para vocês terem uma ideia, o aço de construção nos últimos 18 meses subiu 160%, né? Até que um mês e meio, nem 2 meses atrás, foi feito um pacto, uma ação de governo junto com produtores e uma série de coisas, porque vinha o assombro de questão para os produtores nacionais de importação de aço, então foi feito um acordo para que as siderúrgicas não subissem o aço e por conta disso dessem uma vazão mais interna e o governo abaixou algumas alíquotas de importação e deu uma contemporizada entre o mercado nacional e a importação e estabilizou o preço do aço. Então já tem um mês e pouco,
que o preço do aço deu uma estabilizada, e dada uma turbulência dessa semana aí passada, ou dessa semana ainda, não, acho que hoje é quinta-feira, dessa semana, com a crise de uma grande empresa chinesa de construção, o preço do minério de ferro despencou também. Despencando o preço do minério de ferro, vai reverter aqui. Não sabemos ainda o impacto que vai dar no aço, do ponto de vista de redução. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por conta dessa situação toda que vivencia a construção civil, apareceu aos olhos de grande parte das empresas de construção a possibilidade de uma alternativa às armaduras metálicas que a gente usa como reforço no concreto, aquilo que eu estava falando no começo. E aí começaram todo mundo a ver com bons olhos a possibilidade. Bom, então o que nós vamos fazer? Aí começou a difundir no mercado a possibilidade de utilizar as vergalhões, as barras, que a gente está intitulando barras de polímeros reforçados com fibras, né? Justamente para diferenciar daquilo que a gente usa na construção civil, que é o concreto reforçado com fibras, né? Separando um pouco, o concreto matriz cimentícia, uma matriz polimérica tem outra característica. Então, começou a abrir os olhos do mercado, e isso aconteceu desse ano para cá, no final do ano passado para cá, com um bombardeio de informações e desinformações a respeito desse produto, né? Que gera uma certa confusão no mercado e assim por diante. A gente tem trabalhado, eu vou já começar logo minha apresentação, mas a gente tem trabalhado no sentido, a gente trabalha com uma associação, a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, assim como o Instituto Brasileiro do Concreto, são duas associações aí da área de estruturas de concreto, de bastante inserção no mercado, assim, no mundo acadêmico e mercado dentro do país. E lá, em que pese todo esse alvoroço que eu falei para vocês, mercado, há 3, 4 anos atrás, praticamente uns 4 anos atrás, nós começamos a trabalhar com um grupo estudando a possibilidade de usar armaduras não metálicas como alternativa às armaduras metálicas que normalmente se usam como reforço do concreto, né? Então, não nos pegou de surpresa, não nos pegou de uma forma, assim, de mercado, por uma situação de mercado, mas a gente vem trabalhando há algum tempo nisso, né? Trabalhando há algum tempo nisso para quê? Para esclarecer, porque no mundo da construção civil, quando você fala fibra, tem uma confusão muito grande. Eu trabalho com fibras como reforço do concreto há mais de 25 anos. E quando vem polímeros reforçado com fibra, concreto reforçado com fibra, gera uma confusão danada. Então, eu ia pedir para passar o próximo slide, que para vocês pode ser que não seja nada confuso, mas o mercado da construção civil é confuso. Quando eu falo fibras para vocês, vocês estão vendo esses carretéis, esses rolos. Talvez eu não use a linguagem tão adequada como vocês usam, mas me permitem aí esses ovnis aí, e vocês chamam isso de fibras. Do lado direito é uma foto em que também é vidro, que a gente chama também na área de construção civil como vidro, fibra de vidro. Então, do lado esquerdo é fibra de vidro, do lado direito é fibra de vidro. Só que do lado direito, não é, quando eu falo fibra no mercado da construção civil, todo mundo entende. E não entende a foto do lado esquerdo. Quando eu falo aqui, talvez aqui para vocês, fibra, vocês entendem a foto do lado esquerdo e não entendem a foto do lado direito, eu chamo de fibra. Bom, para resolver, para a gente na construção civil, a gente chama a segunda foto do lado direito, aí nós chamamos de fibras segmentadas, ou, né, discretas, algumas chamam de discretas, mas algumas são fibras segmentadas. Então, nesse sentido, a gente consegue dar uma melhorada aí nas condições de entendimento. Por quê? Porque as da direita eu adiciono diretamente no concreto e as da esquerda eu produzo as barras, os vergalhões, né, de polímeros reforçados com fibra. Bom, o trabalho todo que a gente vem desenvolvendo é no sentido que eu não consigo aplicar isso numa estrutura sem um aparato normativo que dê conta
das estruturas. Então, não significa produzir barras, vergalhões, o rebar, como queira, produzir isso e colocar no mercado. Não tem aderência para aplicação do ponto de vista estrutural se não tiver um aparato normativo que dê conta, né, das questões aí de aplicação em estruturas, que envolve segurança, né, que envolve uso, que envolve durabilidade, todos esses aspectos que estão envolvidos no projeto estrutural. E a gente tem feito um trabalho muito grande para esclarecer isso para o mercado, porque começa a pipocar uma série de fabricantes para cá, para lá, para cá e para lá, produzindo essas barras e colocando no mercado e não tendo informação de forma adequada para que isso seja com segurança aplicado nas estruturas. Essa é uma grande preocupação que a gente tem, porque todo esse trabalho que a gente faz, nós, né, acho que estamos por esses dias aí para publicar uma prática recomendada para aplicação nas estruturas, que é um texto inicial para você ter norma. Então, existe um movimento que daqui do próximo ano a gente tenha condições de ter uma comissão de norma para tratar o assunto, tanto das estruturas como do produto barra de polímero reforçado com fibras, de tal forma que a gente possa aí aplicar isso de uma forma segura, né? Então, uma das preocupações que a gente tem hoje um avanço significativo do mercado de produção, você tem um amparo normativo do ponto de vista do produto e da sua aplicação de estruturas. Né? Só passando o próximo slide, por favor, eu não vou... Vocês me desculpem, eu fiz mais escrito, eu não tenho muitas fotos para falar, mas porque é um vício de professor que gosta de querer pautar para conceitos, né, e aplicações de uma forma mais professoral. Vocês me desculpem, apesar de eu trabalhar muito em aplicações práticas, mas nesses momentos eu gosto de trabalhar com fundamentos, com informações básicas, porque daí a gente vai construindo autonomia para cada um poder pensar e ver como é que aplica isso no seu métier, na sua situação, né? Senão a gente começa direto para o aplicado, eu não consigo, eu me sinto definindo um tamanho de sapato, e nem todo tamanho de pé cabe no mesmo número de sapato, então você precisa fazer alguns ajustes aí para conseguir acertar. Bom, as barras de polímero reforçado com fibra, ela tem muitas vantagens em relação aos materiais mais tradicionais. Aí a gente vê a questão do peso, né? O peso específico é praticamente 1/4 do peso específico de uma armadura metálica, né? Tem uma elevada resistência à corrosão, que essas situações combinadas, né? Ela resulta em redução de custo associado tanto ao transporte como à montagem e manutenção. Um erro que está se cometendo no mercado é fazer uma associação direta com a armadura metálica com as barras de polímeros reforçados com fibras. É um erro isso. Porque se de um lado eu só comparo a capacidade de resistência do material, né, comparando com uma armadura metálica, e nós podemos dizer que eu tenho aí, deixa eu até fazer uma conta aqui, do ponto de vista de resistência, 60% mais resistência, mas, de outro lado, eu tenho um módulo de elasticidade mais baixo desse compósito, portanto, isso me gera deformação na estrutura de concreto, me gera abertura de fissuras, que são outros parâmetros que são importantes ser levados em conta. Então, um erro que está se cometendo, e acho que eu quero chamar a atenção, é a associação pura e simples de uma solução em relação à outra, simplesmente pela equiparação de tensões, de capacidade de resistir à tração do material. Isso é um cuidado que tem que ser tomado, né? Depois eu abordo as vantagens que a gente possa ter com relação a esse material, né? Né, a vantagem, como tem uma vantagem na relação resistência-peso, baixa condutividade térmica, né? Transparência eletromagnética e baixo impacto ambiental e versatilidade em relação à geometria e propriedades mecânicas. Então, esse é o aspecto geral das barras, né? Poderia passar o próximo slide, por favor? Elas são compostas de... aqui a gente explica para engenheiros, né? Engenheiros civis, que eu falo que é fibra longa. Quando eu falo fibra longa para vocês, pode ser uma redundância, mas eu preciso falar isso para engenheiros civis,
para distinguir daquelas fibras descontínuas, né? Então, por isso, me desculpem aí da forma de expressão, se possa soar de forma inadequada aos ouvidos da maioria, né? Embebidas numa resina polimérica, né? São materiais anisotrópicos e o seu desempenho ele é afetado pela direção da solicitação, né? De tensão. Então, eu tenho uma grande capacidade de resistir à tração, dado pela orientação aí na direção de orientação das fibras, né? As resinas, vocês sabem melhor que eu, são as termofixas, aqui são os epóxis, as fenólicas e as éster-vinílicas, né? São as muito usadas. E para efeito de compósito, o que tem, né, bastante notícia é o uso do vidro. O basalto também tem uso nessas fibras, tem a aramida e o carbono, que são mas o que é mais usado é o vidro, e o que tem mais acesso é o vidro. Por favor, a próxima slide, por favor. Para a gente ter uma ideia, propriedades do ponto de vista das barras, né? As barras nós chamamos de GFRP, que é de vidro, né? Glass Fiber Reinforcing Polymer. Para concreto armado, né? A gente usa o G na frente. Se for carbono, a gente põe um C. Se for aramida, a gente põe um A. Se for basalto, a gente põe um B. As resistências, elas variam entre 400 MPa e 1000 MPa, e o modo de elasticidade entre 22 e 65. Eu estou falando de ordem geral, mas vocês vão ver, né, se eu for usar a fibra de carbono e aramida, as tensões eu consigo desempenho maiores do ponto de vista de resistência à tração. O basalto e o vidro, eles se equivalem. Depois nós vamos ver que nós estabelecemos parâmetros para estar utilizando nas estruturas de concreto, certo? A conformação superficial dessas barras, ela pode variar de acordo com uma necessidade que se tem, que a barra tem uma ancoragem dentro do concreto. Então, por isso, não dá para fazer uma barra lisa. Se eu tiver uma resina que tenha eu já vi barras totalmente bonitas, lisas, assim, bonitas, mas não tem função nenhuma do ponto de vista de ancoragem dentro. Então, eu tenho que ter uma certa rusticez na superfície, provocada de várias formas, com areia, com usinagem, com enrolamento helicoidal de fios, de uma série de coisas, visando aí você ter condições de ancoragem dentro dessa barra no concreto. Eu dependo da ancoragem. Então, é um fator fundamental que a gente tem aí. Mais um slide, por favor. No caso, né, do uso dessas barras de FRP, nós vamos ver que existem aplicações que a gente pode substituir totalmente as armaduras por armaduras metálicas por barras de FRP, mas também existe possibilidade de utilização em conjunto dessas barras, né? Porque eu tenho algumas situações de projeto, né? Para vocês terem uma ideia, um aço CA50 que eu uso no metálico, eu tenho 500 MPa de resistência à tração. Eu pego uma barra de FRP por fibra de vidro basalto, nós estamos trabalhando com uma resistência mínima de 800. Então, só aí, do ponto de vista de resistência, eu tenho 60% a mais. Só que, de outro lado, eu tenho, ao passo que no módulo de elasticidade de um aço, eu tenho 200 gigapascal, na barra de FRP eu tenho da ordem de 50 gigapascal. E, para vocês terem uma ideia, uma estrutura de concreto, quando é solicitada, a estratégia para fazer frente aos esforços solicitantes da estrutura é que o esforço de tração seja passado totalmente para a barra. Como o concreto tem desprezível capacidade de resistir à tração, no projeto a gente transfere todo o esforço para a barra. Então, em que pese eu ter uma resistência à tração maior, eu tenho um módulo de elasticidade menor, a deformação dessa barra é maior. E a deformação dessa barra sendo maior comparado com a barra metálica, me dá o que a gente chama de
abertura de fissura numa peça, isso estou falando em nível de projeto, tem que ser verificada, de tal forma que ela não apresente algum desconforto sensorial do usuário que possa se observar, e do ponto de vista que ela possa até comprometer um determinado uso da estrutura. Então, a gente acaba limitando aberturas de fissura. E quando eu tenho que limitar a abertura de fissura, o módulo de elasticidade acaba jogando contra as barras de FRP. Então, tudo isso equilibrado, né, que precisa ser pensado, né, com muito critério para que seja utilizado. Então, aqui eu já faço um parênteses para dizer o seguinte: aquilo que eu falei para vocês, olha, é um equívoco pensar de ficar trocando só pela questão de tensão, mas o outro equívoco é o seguinte, é que a barra de FRP vai ocupar mercados comuns que são utilizados em armaduras metálicas. Não vejo esse caminho com muita perspectiva. Mas precisa descobrir, precisa entender qual é o ponto que se encaixa e por que ele pode ser vantajoso para alguns tipos de aplicação, né? As experiências que se tem na norte-americana, vou falar o recorte especificamente, é por conta do ciclo gelo e degelo que tem nas obras viárias que tem nas cidades, em que o gelo acumula sobre as estruturas de concreto, e uma ação que se tem que se fazer é colocar o sal, né, para você dar condições de tráfego e liberar as vias. E esse sal agride a estrutura. Ao agredir a estrutura, ele acaba provocando, né, uma oxidação da armadura. E oxidando a armadura, eu deterioro a estrutura. Então, para essas situações onde eu tenho isso, os norte-americanos acabaram desenvolvendo muitas aplicações rodoviárias hoje, e muita aplicação em infraestrutura já se utiliza, né? Os órgãos governamentais já obrigam que sejam utilizados barras de FRP para garantir que a gente tenha uma maior durabilidade das estruturas, né? Vocês vão dizer o seguinte, mas nós não temos ciclos de gelo e de gelo. Não, nós não temos. Como é que a gente faz para resolver isso? Nós vamos tentar botar neve aqui? Não, mas nós temos uma costa extensa, muito grande, né? Em que o íon cloro, a maresia, que a gente está acostumado a dizer, ela ataca as estruturas, deteriora a armadura, diminui vida útil de vários tipos, não edifícios, infraestrutura, equipamentos urbanos, e uma série de postes, que acho que muitos de vocês já sabem, né? Deterioram muitas estruturas na hora. Então, é um espaço, nós não temos a neve, mas temos essa costa, que pode ser propícia para uma ampla aplicação do produto, para que vá dar garantias aí de maior durabilidade das estruturas e, né, ao longo prazo, e isso passa a ser interessante, né? Existem recentes pesquisas também, e nós tivemos um workshop na semana passada, inclusive um pesquisador português, até como está citado aí no segundo parágrafo na minha apresentação, a utilização, inclusive, de água. Por que a gente não usa a água do mar para fazer concreto? Eu tenho problemas de ataque com o sal. Então, de repente, eu tenho possibilidades de estar utilizando, né? Ainda são pesquisas, não é uma coisa comum, mas são pontos para serem avançados, e aí com uma barra polimérica, né? Tem mais facilidade para aprender, então, para utilizar. Próximo, por favor. Apesar de vantagens, né, eu tenho aí, as barras apresentam um comportamento frágil, módulo eu já citei, módulo elasticidade e resistência à aderência inferiores à barra disso, né? Além disso, tenho propriedades afetadas por condições de temperatura, umidade, exposição a raios ultravioletas, né? Que tem aí, vem como exposição ao ambiente alcalino, né? De forma mais ou menos severa em função do tipo de resina utilizada. Aí chama atenção a importância da resina para que seja aplicada, que não seja agredida no meio alcalino. O concreto é um meio alcalino, né? Que precisa ser cuidado. No próximo slide, por favor. O comportamento mecânico de longa duração, influência, também precisa ser levado em consideração. O efeito da fluência, né? Uma barra de polímero reforçado com fibra, fluência, manutenção de carga constante
mesmo que seja abaixo da tensão de ruptura, ela acaba gerando deformação, certo? E aí acaba gerando essa deformação e pode prejudicar do ponto de vista da estrutura. Uma característica que para a obra corrente é muito demandada é que nós não temos liberdade de corte e dobra isso, né, alguma conformação de barras nas obras. Isso é uma pergunta normalmente que aparece. Mas professor, desculpe interromper, a gente já estourou o tempo dessa apresentação, mais 3 minutos, tudo bem? Tudo bem. Eu pensei que meia hora era para mim só, eu não fui meia hora. Tudo bem. Obrigada. Bom, então a conformação. Próximo slide, por favor. Existem normas internacionais, né? Existem normas americanas, normas russas e assim por diante. Pode passar o próximo slide. As aplicações aí dessas normas eu já falei, mas existem experiências na Ásia, na América do Norte. Nos Estados Unidos existe o ACI, American Critical Institute, que tem um procedimento para execução. E no Brasil tem algumas aplicações em obras provisórias, metroviárias, né? Frentes de enfilagem de túneis, mas são obras provisórias, não são obras definitivas. Próximo, por favor. E aí, esse é o documento que nós estamos falando, que é a prática recomendada que nós estamos... Faltou um N no Ibracon ABS aí, que está sendo publicado em breve. Próximo slide. Ele tem vários itens, eu não vou ficar, né, falando, podia ser um pouco mais devagar, pelo menos, eu consigo terminar nos 3 minutos, mas não consigo pular por etapas. As barras, como eu já disse, são barras de aramida, basalto, carbono e fibra de vidro, né? Esses são os tipos. Próximo, por favor. Aqui os pesos, a massa específica, normalmente, que se espera disso. Isso tudo a gente tem que especificar para efeito do projeto. Próximo, por favor. Aqui as tensões, eu não sei se dá para enxergar, eu estou com uma tela muito pequena, aí são as tensões e módulo de elasticidade que devem ser atendidos no mínimo. Próximo, por favor. E aí algumas características. Uma informação importante que está aqui. Nós estamos contemplando que esta barra tem que ser constituída no mínimo com 75% de massa de fibras, né? Em relação à massa das barras. Então, é importante a gente ter essa informação para a produção das barras. Próximo, por favor. Aí são os diâmetros, dimensões de barras que estão sendo padronizadas. Próximo. Aí também algumas propriedades físicas e mecânicas. Isso tudo vai estar publicado aí nesse próximo mês de outubro. Próximo. Além disso, na própria norma vão ter colocados alguns requisitos de produção que devem ser respeitados, né? Próximo. Além de definindo, inclusive, que são defeitos para fornecimento, que são fraturas, que é descascamento, que são mostras ou fragmentações. Próximo. Né? E aí, sim, o que o fornecedor vai ter que identificar em cada um desses lotes, né? O fornecimento, as condições de fornecimento, é um preparativo para a norma. Próximo, por favor. A ficha técnica, tudo isso como deve ser apresentado. Próximo. Nós temos problemas de durabilidade, especialmente com relação à segurança contra incêndio. Isso é uma vulnerabilidade das barras, mas que tem estratégias para ser contemporizado, e o projeto contempla isso, né? Como fazer isso. Próximo. A própria prática estabelece critérios de aceitação das barras para o cliente, né? Consumidor poder aceitar essas barras. Próximo, por favor. Formação de lotes, avaliação, tem tudo isso colocado. Eu estou passando rapidamente sobre os pontos que a prática recomendada vai ser abordada. Próximo, por favor. Aí, né, tudo critério de aceitação. Pode passar isso como está colocado na prática. E a parte A da prática tem uma parte de projeto. Eu falei uma parte B, que é do produto. E tem uma parte A da prática, que são recomendações de projeto que estão sendo colocadas. Esse texto, só para finalizar, esse texto ele é base
base de entrada, um documento de entrada para a gente começar a trabalhar as normas do Brasil, que deve ser começado a trabalhar no próximo ano. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição para algumas perguntas que se fizerem necessárias. Muito obrigado. Professor, muito obrigada. Muito interessante o tema. Temos perguntas. A primeira, no Brasil, qual é a principal resina que está sendo utilizada para a fabricação dos vergalhões de compósito? Eu tenho informação que é vinil éster, não é? Eu não sei, eu não sou muito... Eu tenho mais essa informação. Elton, você acha que tem? Tem a vinil éster, mas nós vemos também alguns fabricantes usando epóxi. Né? Ok. Com a utilização de uma resina flexível, há um ganho de resistência se combinado ao concreto? Com uma resina... Não. Eu preciso melhorar a condição da barra. Tá. Se você usar uma resina que melhora a condição de resistência à tração e de módulo elasticidade, é o que se espera. E que ela está num degrado no meio alcalino. Basicamente é isso. Eu não influo na resistência do concreto. Eu preciso... Vejam, a lógica é o seguinte, o concreto resiste à compressão. Quem vai responder? Eu não sei, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem alguns fabricantes que têm me dito que estão equiparados com o preço do aço. Entendeu? São equiparados o preço de aço. Isso é a informação que eu tenho de mercado. Entendeu? É importante a gente lembrar também que não é só a questão do custo no curto prazo. Né? O professor Marco foi muito feliz quando ele comentou sobre a questão de onde aplicar isso no país, né? Quando ele compara os Estados Unidos, onde tem muita neve, né? E aqui no país, que tem uma costa enorme. Então, é importante a gente olhar esse aspecto, porque não é somente a questão do custo de adquirir o material e do custo do projeto por si só, né? É o custo diluído ao longo da vida útil da construção ou do que quer que seja, tá legal? Ótimo, muito interessante. As aplicações geram realmente muitas perguntas e as demais perguntas, em função do tempo, a gente encaminha por e-mail para vocês. Então, Elton, professor, muito obrigada. Excelente apresentação. Ela foi gravada e a gente vai disponibilizar o link para que outras pessoas possam assistir. Ok. Nós que agradecemos. Obrigado, gente. Eu Obrigado, que agradeço.